Olá, aqui é a professora Simone Freire e o meu trabalho é ajudar os profissionais a terem uma melhor compreensão dos pilares que sustentam as escolhas alimentares para que então seus pacientes tenham escolhas inteligentes. E hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha trajetória profissional. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, foi a época que eu soube que eu gostaria de ser nutricionista. E isso aconteceu porque a minha mãe, na época, ela tinha excesso de peso e colesterol elevado e ela precisou passar então com o profissional nutricionista. Ela me contou o que eles tinham conversado, me mostrou a receita, o plano alimentar para aqueles próximos meses e eu fiquei realmente assim muito fascinada de entender, de saber que os alimentos poderiam realmente melhorar a condição da saúde das pessoas. E desde aquela ocasião eu começava a ir no supermercado ou mesmo em casa, olhava a rotulagem dos alimentos, que naquela época era muito mais simplificada, já com esse olhar atento de entender um pouquinho o que seriam aqueles nutrientes e para que eles serviam, né? E aí na ocasião eu fui fazer o curso técnico em nutrição, na sequência eu fiz a graduação e sempre trabalhando com bastante entusiasmo para realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. O meu primeiro trabalho foi no hospital, depois eu trabalhei na creche e sempre com um olhar atento do porquê as pessoas realmente escolhem o que comem, sabendo que a gente tem tantas opções e isso permeia aí inúmeros fatores. Depois desse tempo, eu fui me preparando então para a área da docência, fui fazer especialização e fui fazer mestrado e nessa época eu comecei a trabalhar com pacientes obesos. Então nós tínhamos realmente assim um boom da obesidade no Brasil e no mundo e esse tipo de paciente, esse tipo de auxílio para esse paciente era algo que me chamava muita atenção. E eu fui então trabalhar num grupo de pacientes obesos lá na USP, um grupo multidisciplinar, com trabalhos de atendimento em grupo dos pacientes. E era realmente assim, extremamente prazeroso, muito efetivo, o grupo era muito coeso quanto às engrenagens, né, para realmente ter esse olhar mais global do paciente. E nós tínhamos realmente ótimos resultados no que se refere realmente a essa mudança do comportamento alimentar. Só que eu sempre prestava atenção que uma parte do grupo, e era realmente assim uma minoria, não conseguia ter um desenvolvimento dessa mudança alimentar, e seja motória também, e até mesmo de ordem emocional, que eram os nossos 3 pilares, né? E isso realmente me chamava muito a atenção. E foi aonde nós, na verdade, estudávamos mais ainda e pensávamos então em novas ferramentas e novas formas de poder assistir mais de uma forma global todos esses pacientes dentro desse sentido de poder-los ajudar nessa mudança do comportamento. Depois da minha experiência então com o grupo da USP, eu fui fazer o doutorado na Unifesp e lá eu coordenava um grupo de adolescentes, porque eu estava no departamento da pediatria, coordenava esse grupo então de meninas obesas, que era bem semelhante ao primeiro grupo que eu contei para vocês. E realmente assim, também dentro desse protocolo de observar, né, as meninas que tinham mais dificuldade e usar algumas ferramentas que propiciavam, né, que elas pudessem ter uma maior maturidade para fazerem essa transição das mudanças. E ao todo, então, foram quase 15 anos trabalhando com esses pacientes obesos, então eu pude realmente ajudar centenas de pacientes a fazerem, né, uma mudança do comportamento alimentar e alguns eu tenho contato até hoje e eu vejo realmente quanto essas mudanças foram efetivas até nos dias atuais. Bom, então depois desse período com os trabalhos dos pacientes obesos, eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado e na época a minha indagação era sobre o impacto das informações sobre a saúde das pessoas, principalmente no que se refere à alimentação e nutrição e também à parte corporal. E eu começava a observar realmente que muitas vezes as pessoas não sabiam utilizar essas informações, que no caso são informações midiáticas, que você faz uma pesquisa no Google ou até mesmo dentro de uma rede social, né? E é interessante observar que isso realmente deixa o consumidor dentro de um patamar que ele é conhecido como tirania de escolhas.
E esse processo de tirania nada mais é do que excesso de informações, excesso de opções e gera isso uma insatisfação de escolhas, né? E isso realmente acontece quando o consumidor ou quando essa pessoa realmente não sabe categorizar essas escolhas ou ainda não sabe utilizar da sua melhor forma, ou porque não teve uma compreensão, ou realmente porque talvez tivesse uma dúvida, ou porque realmente tem outros fatores que devem ser levados em consideração também, que não somente a parte cognitiva, né? O fato é que, conforme nós vamos fazendo mais escolhas por dia, e isso se deve ao mundo moderno que nós vivemos hoje, né? Então tem um pesquisador americano que ele se chama Brian Onsink, da Universidade de Cornell, e ele fala que em média nós temos 220 escolhas por dia. E geralmente essas 220 escolhas nem sempre são feitas com base na consciência. Muitas vezes a gente vai precisar avaliar outros pilares que em determinado momento vão sofrer um maior impacto. E dentro da minha pesquisa eu pude observar que realmente era bem isso que acontecia, então não importa o quanto a pessoa tem de informação, nem sempre ela realmente vai utilizar dentro desse quesito de ser saudável, de estar saudável como uma medida preventiva ou até mesmo curativa, se for o caso, né? E ainda também compilei nas pesquisas, né, sobre o fato dessa percepção corporal. Então hoje a gente observa quanto mais essas pessoas buscam olhar, buscam saber, se informar sobre corpos que são musculosos, os corpos que são mais magros, né, mais esguios, seja lá o modelo que a pessoa realmente acaba, enfim, preferindo, né? O fato é que há um processo de internalização, então a gente começa a observar o que eu vejo, eu guardo, armazeno no meu cérebro como uma informação e eu vou gerar um comportamento para refletir esse meu desejo. E isso também, quando a gente vai associar ao comportamento alimentar, vai gerar inúmeros comportamentos que são desordenados, desequilibrados, fazendo com que as pessoas acabam também, né, saindo aí do saudável. Então, tudo isso aqui que eu contei para vocês fazem parte da minha trajetória de pesquisas, de processos, né, que eu acompanhei dentro da área clínica, atendendo os pacientes também. E eu tô aqui realmente para convidá-los a participarem do meu canal do YouTube, que se chama Laboratório do Comer, e laboratório porque realmente é um espaço para investigação, é um espaço de pesquisa e discussão. E eu espero todos vocês aqui, vocês que trabalham, estudam, que têm curiosidade também sobre esses temas, todos vocês estão convidados. E a partir da próxima semana a gente já começa um conteúdo sobre realmente essas ferramentas que auxiliam na mudança do comportamento alimentar de pacientes obesos. Então eu vejo vocês por aqui e até mais.